Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de nos consagrarmos ao Espírito Santo, é uma graça de Deus muito grande, neste dia 8 de novembro de 2018, podermos estar falando através do 46º vídeo em que nós tratamos do ato de consagração. É o segundo vídeo deste título, que hoje quer tratar daquele momento em que nós falamos a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe. Mas eu quero introduzir a nossa partilha da palavra que nos instrui a respeito de como na nossa comunidade desejamos fazer a nossa consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Eu quero comentar com vocês um pouquinho a primeira parte do Evangelho deste dia. Está em Lucas, no capítulo 14, e nós vamos refletir brevemente os versículos de 25 a 27. As grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. É até aqui que eu quero introduzir hoje, de uma forma bem simples, à altura do meu pouco conhecimento que eu tenho, o assunto sobre a maternidade divina de Nossa Senhora e a maternidade que ela tem a respeito de nós. Jesus quer que todos sejam seus discípulos, mas o discipulado de Jesus tem uma exigência, que é Ele que coloca para aqueles que querem fazer dele o seu caminho, a razão da sua vida e o fundamento da sua fé, nas verdades que ele deixou para nós. Quando Jesus coloca este desapego de pai, de mãe, de mulher, de filhos, de irmãos e de irmãs, na verdade, a palavra que Jesus usou foi: quem não odeia seu pai e sua mãe, seus irmãos, seus filhos, né? Mas é uma linguagem dura para nós. Embora nós tenhamos que entender e colocar as coisas dentro da verdadeira interpretação da palavra de Deus. Este ódio de que Jesus fala no Evangelho, as coisas mais sagradas que nós temos, que são a nossa família, por exemplo, não é o ódio pecado, né? Aquele ódio que me faz matar as pessoas, que me faz rejeitar as pessoas. Não. Significa, na boca de Jesus, neste texto, que nós temos que, para ser seu discípulo, para segui-lo como devemos segui-lo, nós devemos nos desapegar. Nós devemos amar menos do que a ele estas pessoas que compõem a nossa vida familiar. Pai, mãe, irmãos, esposa, esposo, filhos. Amar menos do que amamos a Deus. Amar menos do que amamos a Jesus Cristo. Ele diz claro: quem não é capaz disso não pode ser seguidor de Jesus.
E ele fala isso não é para o seu grupo de apóstolos, aqueles que deixaram tudo pela causa do reino de Jesus Cristo. Ele não continua falando a mesma coisa, exigindo as mesmas coisas para os religiosos, por exemplo, que praticam isto ao pé da letra, deveriam pelo menos. Não fala isso para aqueles que abraçam a vida celibatária sacerdotal, mas fala para as multidões, fala para todos, que o mandamento maior, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo decorrente do primeiro, é o cumprimento total da lei. É o que nos faz seguidores de Jesus. Mas, olha, gente, o desapego maior mesmo, que exige de nós o sangue da alma, não é tanto desapegar de pai, mãe, mas o desapego, como ele diz, até da sua própria vida. Seja no sentido de que, se for necessário dar a vida, entregar-nos ao martírio, nós seremos capazes pela graça de Deus, mas também o desapego das nossas ideias, o desapego dos nossos pontos de vista, os desapegos das nossas razões, que numa vida de comunidade é difícil administrar uma vida comunitária, uma vida de comunidade onde cada um se arma mais do que o outro para defender as suas próprias opiniões e fazer por onde para que aquilo que ela pensa seja posto em prática. Entre nós não deve ser assim. Na vida fraterna nossa, o desapego é um desapego de nós mesmos. Quem não se desapega de si mesmo, da sua excelência, da sua supremacia, tudo entre aspas, né, gente? Da sua grandiosidade, do seu achismo, do seu achar que a sua opinião, a sua maneira de ver as coisas, de querer conduzir do seu jeito as coisas na comunidade é melhor do que aquilo que é proposto e que foi combinado em comum, não tem condição de ser fraterno, não tem condição nem de ser um elemento construtivo dentro da comunidade, muito menos ser um fraterno. O desapego de nós mesmos. Este é o objeto do estudo que faremos em 2018. Em 2018, este vídeo talvez estará sendo visto, assistido, partilhado, mas ele foi gravado na data que eu falei para vocês no começo, 8 de novembro de 2017, sabendo da programação do próximo ano, em que faremos um trabalho de ascese. A nossa pastoral tratará da virtude da humildade na visão dos monges do deserto, dos padres do deserto, dos pais da nossa fé. E começa com este apelo deste evangelho. Sem o desapego de si mesmo, não há desapego para mais nada, porque tudo estará em segundo plano. Nós estaremos quase que ocupando o trono de Deus. Então, qual é o nosso lugar? Estar atrás de Jesus. Por extensão, nós podemos dizer sem medo de errar, estar atrás da igreja, no seguimento da igreja,
Eu estou falando isso porque o ensinamento de hoje sobre a maternidade divina de Nossa Senhora supõe que nós sejamos cristãos católicos, mínimo. E como cristãos católicos, pertencentes a uma igreja que tem o seu sistema de dogmas, nós precisamos conhecer aquilo em que acreditamos. Então, o nosso lugar é atrás de Jesus, atrás da igreja, atrás da comunidade católica Nova Aliança. Se você tem a função, se você tem a missão de estar à frente de uma missão, à frente de toda a comunidade, né? Presta atenção em como você está seguindo Jesus Cristo e a igreja. Porque os outros que vêm atrás de você, atrás de mim, né? Enquanto eu for viva, precisa ter a convicção de que eu estou sendo fiel à igreja, que tem que ser fiel a Jesus Cristo. Senão, tudo vira pó. Considerando este evangelho, nós vamos falar então agora sobre o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Porque no nosso ato de consagração, nós a chamamos de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Nós proclamamos, nós reafirmamos a nossa fé na maternidade divina de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. O catecismo da nossa igreja, no ponto 2177, cita 2 parágrafos do Código de Direito Canônico a respeito dos dias solenes da nossa igreja. Quais são esses dias de solenidade da nossa igreja? Vejam que a igreja fez questão de consagrar o dia 1º de janeiro de cada ano como um dia solene de Nossa Senhora, proclamada como Mãe da Igreja. Mãe de Deus, aliás, Mãe de Deus. É a solenidade da Mãe de Deus, que é o 1º dia do ano. E é sob o olhar de Nossa Senhora, sob a proteção de Nossa Senhora, que a igreja, de propósito, coloca esta figura maravilhosa para ser a nossa companheira de caminhada. Aquela que vai ficar sempre ao nosso lado, incitando a nossa vontade, os nossos ouvidos a dizer: faça tudo de acordo com o que o meu filho inspirar para você. O que é que diz o Código de Direito Canônico, número 1246? O primeiro parágrafo diz assim: o domingo em que se celebra o mistério pascal, por tradição apostólica, deve ser guardado como dia festivo de preceito em toda a igreja. Queridos, qual é o dia de preceito de toda a igreja? É o domingo, o dia do Senhor. Olhem bem como que a CNBB, no seu diretório litúrgico de 2017, e sempre está sendo assim, na página 17, se refere a este dia consagrado ao mistério pascal de Cristo.
O domingo, né, também é chamado. Quais são os dias de santos de guarda? Ou dias de festa, ou dias de preceito, ou festas de preceito, ou como se diz, dias santos de guarda. O que são esses dias? São dias em que, aspas, os fiéis têm obrigação de participar da missa e devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus. Devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus. A alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso do corpo e da alma. Isto está no cânon 1247. Quais são esses dias de festa, de preceito, em que nós temos obrigação de participar da Santa Missa? O domingo é o dia de festa por excelência em toda a igreja. O domingo é o dia de festa por excelência em toda a igreja. Vocês sabem que, lamentavelmente, em algumas paróquias, se faz uma coisa muito ruim, ignorante, uma coisa fruto de uma rebeldia contra a tradição apostólica, ao fazer média com aquelas famílias que não querem voltar mais cedo do sítio ou da praia, não querem primeiro colocar a sua vida espiritual em primeiro lugar, participando do sacrifício eucarístico, da missa dominical, antecipada para o sábado, porque tem que viver tudo e todos os prazeres, o descanso é direito que a gente tem de estar com a família, e o domingo fica para lá. Em algumas paróquias, os párocos autorizaram, sem autoridade nenhuma de ninguém, a considerar algum dia da semana como um dia em que aqueles que não participaram da missa dominical, pudessem cumprir o preceito, por exemplo, numa quarta-feira, numa quinta-feira. Ora, isso é inaceitável, é inacreditável que exista na nossa arquidiocese, existe isso. Se ainda está existindo, eu não sei, mas até onde eu sei, existe. Ah, mas isso é para facilitar, porque as famílias... Gente, facilitação nas coisas de Deus. Acabei de proclamar para vocês um evangelho tão exigente. Quem quiser ser discípulo de Jesus, participe na festa do domingo do jeito que tem que ser. Porque quem não for, não vai ser a missa de quinta, de quarta, de sexta, como valendo para preceito. Isto é uma aberração que não tem tamanho. E não me venham com essa de pastoralmente. Pastoralmente, a gente tem que ter... Não tem que ter nada. Nós temos que ser fiéis. Aqueles que não vão, paciência. Mas os que vão, se for uma missa bem celebrada, bem participativa, não no sentido de eu precisar botar uma banda lá para dar um show de música e atrair gente para aquilo. Não precisa ser uma missa quilométrica que não tem começo e não tem fim.
Não precisa ser uma missa em que o povo faz a parte do sacerdote. Não, não é desse jeito. É na fidelidade a Jesus Cristo, é no seguimento da sua igreja oficial, naquela igreja que permanece fiel à tradição apostólica que nós estamos atrás. É nela que nós estamos atrás. Então, olhem o que diz aqui. O domingo é o dia de festa por excelência em toda a igreja. Mas o próprio catecismo, o próprio Código de Direito Canônico, no segundo parágrafo desse cânon 1246, diz assim: a Conferência Episcopal, contudo, pode, com aprovação prévia da Sé Apostólica, abolir alguns dias festivos de preceito ou transferi-los para o domingo. Quais são esses dias festivos de preceito? Para toda a igreja. Primeiro, o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Epifania do Senhor, Festa dos Reis, da manifestação, de Jesus, dos povos que vão prestar, os povos pagãos que vão prestar homenagem a Jesus. Manifestação fora do povo judeu. A Ascensão do Senhor, solenidade. Corpus Christi, solenidade. Santa Maria, Mãe de Deus, solenidade. A Imaculada Conceição, solenidade. A Assunção de Nossa Senhora, solenidade. Dia de São José, solenidade. E os apóstolos Pedro e Paulo e, finalmente, todos os santos. São esses os dias festivos em que se deve guardar, como se guarda o domingo, em que os fiéis têm obrigação de participar da missa. Mas o próprio direito canônico fala que as conferências episcopais do mundo inteiro, podem, submetendo à aprovação da Santa Sé, com a devida aprovação da Santa Sé, abolir alguns dias festivos de preceito ou transferi-los para o domingo. Um desses que foi abolido foi o de São José. Mas outros foram transferidos para o domingo, como, por exemplo, o dia de Todos os Santos, A festa dos apóstolos Pedro e Paulo, transferidos para domingo. A Assunção de Nossa Senhora, transferida para o domingo seguinte, como diz aqui. No Brasil, além do domingo, as festas de preceito são as seguintes: Natal do Senhor Jesus Cristo, 25 de dezembro. Santíssimo Corpo e Sangue do Cristo, quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Quinta-feira é dia santo de guarda, Corpus Christi. Santa Maria, Mãe de Deus, dia 1º de janeiro. Imaculada Conceição de Nossa Senhora, 8 de dezembro. Essas datas, 25 de dezembro, quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, 1º de janeiro e 8 de dezembro, não são festas transferidas para o domingo. São festas, dia de preceito, com a obrigatoriedade da missa, no Brasil. As celebrações da Epifania, da Ascensão, da Assunção, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, esqueceram de pôr aqui de São José, foram transferidas para o domingo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos falando do modo como nós nos relacionamos com Nossa Senhora, que é a figura da igreja.
Se Nossa Senhora foi fiel à sua vocação, a igreja, figurada em Nossa Senhora, olhando para ela, tem que entender como ela, a igreja, tem que ser fiel ao seu Deus. Agora nós vamos entrar no nosso assunto. Para isso, nós vamos pegar o nosso catecismo no ponto 464, em que a nossa profissão de fé nos faz dizer, confessar, que creio em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é meio homem que se juntou com a metade de Deus. Não. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja, em parte, Deus e em parte, homem. A encarnação também não significa que Jesus é uma mistura confusa entre o divino e o humano. Jesus se fez verdadeiramente homem, permanecendo o verdadeiro Deus. Jesus se fez verdadeiro homem, assumindo a nossa carne em tudo semelhante a nós, menos no pecado, sem deixar de ser Deus, permanecendo Deus. Então, confessamos com toda a igreja, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso, gente, no credo que nós rezamos na Santa Missa, dos dias solenes e do dia de domingo, não deve ser rezado dividindo-se em dois coros, ou o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito reza o número 1, o lado esquerdo reza o número 2. As mulheres rezam o primeiro, os números ímpares, e os homens rezam os números pares. Não. O credo é um todo que compõe a nossa fé toda. É o resumo daquilo que nós acreditamos. É para ser rezado do começo ao fim, por todo o povo de Deus. Você proclama a inteireza da nossa fé. Eu creio que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E olhem que seriedade. A igreja, portanto você e eu, teve de defender e esclarecer, clarear, clarificar, iluminar esta verdade de fé ao longo dos primeiros séculos. Por quê? Porque nesse tempo passado começaram as heresias que falsificavam esta inteireza de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é o caso de nós nos determos aqui para explicar as heresias que aconteceram no tempo. Mas, no ponto 466 do nosso catecismo, na segunda frase em diante, nós temos uma coisa interessante. A humanidade de Jesus Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, a pessoa do Verbo, que assumiu a humanidade e fez sua essa humanidade desde a sua concepção. O Verbo assumiu em si uma carne mortal, a carne humana. Desde a concepção de Jesus no ventre materno de Nossa Senhora. O Concílio de Éfeso, no século V, em 431, declarou, proclamou
que Maria se tornou de verdade a mãe de Deus. Maria se tornou de verdade mãe de Deus. Por quê? Porque concebeu humanamente o Filho de Deus em seu seio. E para tirar toda e qualquer dúvida, para evitar que nós pensemos como os hereges e falemos bobagem, está aqui esta declaração. Nossa Senhora é mãe de Deus não porque o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tirou dela a sua própria humanidade. A humanidade de Jesus não foi tirada da natureza. A humanidade divina de Jesus não foi tirada da natureza de Nossa Senhora, mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela, de Maria, a sua natureza divina, mas porque é dela, é de Nossa Senhora, que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. O Verbo assumiu a sua humanidade. O Filho de Deus é gerado e não criado. Ele é consubstancial ao Pai. E por isso, na sua divindade, Jesus assumiu um corpo humano e se entregou ao corpo de Nossa Senhora com a sua divindade e humanidade. E ali é que Jesus foi se desenvolvendo como ser humano. Isto é obra do Espírito Santo. Concebeu a humanidade de Jesus no ventre materno de Nossa Senhora. Isto, volto lá no finzinho do 464. A Igreja teve de defender e esclarecer esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos diante das heresias que a falsificavam. No ano passado, nós vimos uma polêmica danada que deu por conta de um pastor, ignorando a fé católica, criticou os católicos por considerarem Nossa Senhora Mãe de Deus, chamarmos Nossa Senhora de Mãe de Deus e a considerarmos assim. E é assim mesmo que nós nos consideramos. Coitado desse pastor. Caíram de pau em cima dele, não fazendo passeata, agredindo, xingando, não, mas exigindo uma retratação. Por quê? Ele não tem nada a ver com a nossa fé, não conhece a nossa fé. Acredita quem quer, quem é chamado, quem é privilegiado em ter Nossa Senhora, Mãe de Deus, como sua própria mãe. Aquela música que canta, né? Que honra para mim chamar-te minha mãe. Chamar Nossa Senhora, a mãe, que é mãe de Deus, que é a mãe do meu Senhor, também é minha mãe. Que honra para mim. E não ficar falando bobagem. Então, voltando aqui. Nossa Senhora é mãe de Deus, não porque gerou a natureza divina do Filho de Deus, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional,
unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Foi ela que nutriu aquele corpo humano que estava sendo gestado no seu ventre. Nutriu com seu sangue, nutriu com os nutrientes da qual ela se alimentava e alimentava aquela humanidade que estava ali. Não sei qual é a dificuldade, mas quem não quer crer, né, gente? Levanta a barreira diante de qualquer verdade. Mas para que nós fundamentemos bem essa nossa fé, eu quero ir ao ponto 88 e 89 do Catecismo, sobre os dogmas da fé. Hoje, há pessoas que são muito, assim, vão atrás de qualquer filósofo, qualquer apresentador de pensamentos, dos seus pensamentos filosóficos e meio que misturado com pensamento teológico, que fica assim meio que... Será que é isso mesmo? Para quem... Gente, para o nosso povo ignorante das coisas de Deus, é fácil embarcar numa canoa furada. É fácil escrever um livro com alguém que não tem nada a ver com a nossa fé, em parceria com alguém que não tem nada a nossa fé. Não estou duvidando das boas intenções. Mas será que não tem outra coisa melhor para fazer? Pelo amor de Deus. Com um mundo tão necessitado de que nós, iluminados pelo Espírito Santo, sejamos luz. Tiremos as pessoas das trevas e não sejamos aquelas que empurram mais as pessoas de onde elas deveriam sair. Não? Então, nesse ponto 88, a igreja não tem medo de falar. Nós temos, sim, um sistema de dogmas, verdades nas quais nós precisamos crer. E ensina o seguinte: o magistério da igreja empenha, faz força, se dedica plenamente à autoridade que recebeu de Cristo. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Então, o que é um dogma? É uma verdade irrevogável de fé, publicamente proclamada, que obriga o povo cristão a crer, a aderir. Que verdades são essas? Contidas na revelação divina, ou verdades que, com as verdades reveladas, têm uma conexão necessária e direta. Todo dogma tem seu fundamento, sua relação com a divina revelação. Por isso, crer nos dogmas que a igreja impõe à nossa fé, não precisamos ter medo dessas palavras, impõe, obrigação, lei. Já falamos muito disso aqui na comunidade. É preciso isso. Então, o magistério empenha-se plenamente no uso da sua autoridade recebida de Cristo para definir os dogmas. Ponto 89, ele diz uma coisa bonita. Há uma conexão orgânica, ordenada e vital. Há um link, uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Por quê? Olha que bonito. Os dogmas, o que são os dogmas? São luzes no caminho de nossa fé
que iluminam esse caminho, e tornam este caminho seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, se a nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos, na verdade, se nossa vida for reta, a nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. A maternidade divina de Nossa Senhora é, sim, um dogma de fé. E nós gostaríamos de voltar ao catecismo no ponto 466. Deixa eu ver se é isso mesmo. Espera um minutinho só. Não preciso interromper, não. 466. Já foi falado. 495 agora. E é exatamente esse ponto 495 que trata especificamente dos títulos de Nossa Senhora, né? Imaculada Conceição, faça-se em mim segundo a tua palavra, e chegamos na maternidade de Nossa Senhora. Nossa Senhora é denominada nos evangelhos de a mãe de Jesus. Ela é reconhecida como a mãe de Jesus. Mas ela é aclamada por Isabel, que sob o impulso do Espírito Santo, mesmo antes de Jesus ter nascido, mesmo antes de Isabel saber que Nossa Senhora estava engravidada pelo Espírito Santo de Jesus Cristo, ela vai ao encontro de Nossa Senhora e a chama de mãe do meu Senhor, mãe do meu Deus. A mãe de Deus. Se Jesus é Deus e Nossa Senhora é chamada de mãe de Deus, não da natureza divina, mas da natureza humana de Jesus todo. Jesus não é separado, você não pode separar a divindade para um lado e a divindade para o outro. Ela é mãe de Deus, não porque gerou a natureza divina de Cristo, mas porque abrigou no seu ventre aquela humanidade. Aquela humanidade gerada pelo Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo. Aquele que ela, Maria, concebeu do Espírito Santo como homem e se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outra pessoa senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso a Igreja, o corpo de Cristo, confessa que Maria é verdadeiramente a mãe de Deus. Que honra para mim poder chamar, considerar e me sentir filha da mesma mãe de Deus. Para terminar, gostaria de me valer do ponto 2673 do nosso catecismo. No final não, mas na última parte do catecismo que trata da vida de oração, a oração na vida cristã, estou cheio de papelzinho aqui, olha só que beleza. A Igreja faz uma reflexão em torno das partes da Ave Maria. A oração talvez mais popular, mais conhecida do povo cristão católico. E se vocês tiverem a curiosidade, vão lá no 2673 e vão seguindo o catecismo até onde terminar essa reflexão. Eu vou parar no ponto 2677, quando nós
Na segunda parte da Ave Maria, rezamos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Os espíritas também rezam uma Ave Maria, rezam sim, mas com uma pequena e infinita diferença de como nós rezamos. Eles não falam Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Jesus, é assim que eles rezam. Por quê? Porque eles não acreditam na divindade de Jesus. Então, para eles, Nossa Senhora é a Mãe de Jesus. Ponto final. Para nós, não. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Nós nos unimos à mesma palavra com que Santa Isabel, voltando a repetir, tratou Nossa Senhora. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Porque Nossa Senhora nos dá Jesus, seu Filho. Maria é Mãe de Deus e nossa Mãe. Esta parte do nosso ato de consagração é muito carinhoso para Nossa Senhora. Nossa Mãe, Mãe de Deus e nossa Mãe, né? Por quê? Por isso nós podemos confiar a ela todos os nossos cuidados e pedidos. Como qualquer mãe que dá segurança a seu filho, Nossa Senhora muito mais. Ela quer fazer questão de cuidar de nós, de cuidar de cada um de nós. E cuidar como mãe. Não é como uma babá, é como mãe. Não é como uma madrasta, que às vezes tem madrasta até que é mais do que mãe, mas como mãe. Ela reza por nós, como ela rezou por si mesma. Olha que bonito. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela rezou para ela. Senhor, cumpra-se em mim a vossa palavra. E como é que ela reza por você, por mim? Ela diz: faça-se neles a sua palavra, Senhor. Como fizestes em mim, faça-se nela, faça-se naquele, meu filho, como fizestes em mim. E nós, como filhos de Nossa Senhora, confiando-nos à sua oração, abandonamo-nos com ela à vontade de Deus. E aí sim podemos dizer: com ela seja feita a vossa vontade. Agora, eu realmente gostaria que vocês, ao receberem a folhinha, né, procurem durante essa semana e ter uma comunhão mais profunda com Nossa Senhora. Ver se ela realmente está sendo considerada por mim, por você, como a nossa mãe, a minha mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.